Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu sempre fui um cara de tecnologia. Talvez seja porque cresci obcecado por computadores, ou talvez seja apenas a maneira como o mundo é agora. Tudo é online, tudo é automatizado. Quando me mudei para meu apartamento em Chicago, uma das primeiras coisas que fiz foi atualizar minhas fechaduras. Segurança inteligente, câmeras inteligentes, tudo conectado ao meu telefone, sem mais atrapalhar com chaves, sem mais me perguntar se tranquei a porta ao sair. Apenas conveniência, controle, paz de espírito. Eu podia verificar o registro de atividades da minha porta da frente de qualquer lugar. Podia permitir que entregadores deixassem pacotes dentro de casa enquanto eu estava no trabalho. Eu até tinha uma transmissão de câmera ao vivo apontada para a entrada, então eu sempre sabia quem estava entrando e saindo. Era bom me sentir tão seguro, tão ciente de tudo o que acontecia em minha casa. Foi só em dezembro que percebi que algo estava errado. Era uma noite de terça-feira, início de dezembro. Um frio congelante lá fora. Eu estava sozinho em casa, enrolado no sofá com um cobertor, rolando a tela do meu telefone sem pensar. Um documentário sobre crimes reais passava ao fundo, mas eu não estava realmente prestando atenção. Apenas mais uma noite tranquila. Então meu telefone vibrou. No início eu ignorei, presumindo que fosse um e-mail aleatório ou alerta de notícias. Mas então, ele vibrou novamente e desta vez eu reconheci o som de notificação. Era do meu aplicativo da fechadura inteligente. Olhei para a tela, porta da frente destrancada. Isso não fazia sentido. Eu não tinha tocado no aplicativo e era o único com acesso. Cliquei no aplicativo e vi a tela de status. A fechadura estava desengatada. Meu estômago deu uma cambalhota estranha, mas me tranquilizei. Provavelmente uma falha. Isso acontece com dispositivos inteligentes às vezes. Apertei o botão de trancar no meu telefone e do outro lado da sala ouvi o clique metálico da fechadura deslizando de volta para o lugar. Finalmente respirei, sem perceber que estava prendendo a respiração havia muito tempo. Então, meu telefone vibrou novamente. Porta da frente destrancada. Desta vez me sentei. Isso não era uma falha. Toquei o botão de trancar novamente. Ouvi o clique. Segundos depois, buzz. Porta da frente destrancada. Uma sensação estranha de nervosismo percorreu minha espinha. Olhei em direção à porta. Ela ainda estava fechada. Nenhum sinal de movimento. Nenhum som. Minhas mãos estavam úmidas quando puxei o registro de atividades. Ele mostrava 3 tentativas de desbloqueio nos últimos 2 minutos, mas não feitas por mim. E eu era o único com acesso. Algo estava errado. Peguei meu tablet da mesa de centro e abri o feed da câmera de segurança. Minha respiração estava pesada enquanto esperava a filmagem carregar. A princípio, não vi nada. Então percebi. Havia alguém parado ao lado da porta, quase completamente fora do campo de visão da câmera. Um homem encapuzado, parado ali. Em sua mão direita, ele segurava um telefone. Encarei a tela, meu pulso batendo forte nos ouvidos. O cara não se movia, apenas permanecia parado. Então, ele levantou o telefone levemente. Um segundo depois, meu telefone vibrou. Porta da frente destrancada. Saltei do sofá, o coração disparado. Corri até a porta e empurrei manualmente o ferrolho no lugar. Voltei ao feed da câmera. O homem não reagiu, não vacilou. Ainda estava lá, parado, segurando o telefone. E então, quando achei que ele nunca se moveria, finalmente ele se virou e foi embora. Fiquei acordado a noite toda. Alguém descobriu uma forma de hackear minha fechadura e ficou ali testando.
Pela manhã, ele tinha ido embora, mas o medo não. Eu tinha essa sensação corrosiva, essa coceira no cérebro que me dizia que eu precisava verificar os registros de atividade novamente. E foi quando vi. As tentativas de desbloqueio não tinham começado na noite anterior, estavam acontecendo havia semanas. Nunca durante o dia, apenas tarde da noite. Algumas semanas, quase nada. Outras, sem parar, sempre enquanto eu estava em casa. Eu havia ignorado as notificações, presumindo que fossem falhas, mas não eram. Liguei para a empresa da fechadura inteligente imediatamente e contei o que aconteceu. O cara do outro lado da linha parecia inquieto. "Isso não é possível", ele disse. "Apenas um administrador pode destrancar sua porta." "Sim, bem, alguém fez." "Tem certeza de que não compartilhou acesso com um amigo ou colega de quarto?" "Não, cara. Eu moro sozinho." Silêncio. "Então, eu recomendaria reiniciar seu sistema imediatamente." Eu não apenas reiniciei. Removi a fechadura completamente e a substituí por uma fechadura tradicional. Naquela noite, pela primeira vez desde que eu era criança, coloquei uma cadeira embaixo da maçaneta da porta. Uma semana se passou. Tentei respirar. Tentei deixar para lá. Me convenci de que agora estava seguro. Então, uma noite, quando eu estava saindo do trabalho, meu telefone vibrou. Uma notificação. Mesmo que o aplicativo da fechadura inteligente já não estivesse instalado. Porta da frente destrancada. Eu não estava em casa. Estava a quilômetros de distância. E eu moro sozinho. Liguei para a polícia. Eles verificaram as imagens de segurança do prédio. Mostravam um homem encapuzado parado do lado de fora da minha unidade às 2 da manhã. Mas não mostravam como ele entrou. Não houve arrombamento. E nem adulteração da nova fechadura tradicional. Apenas um homem que, de alguma forma, entrou. Eles nunca o pegaram. E, graças a Deus, eu nunca mais o vi. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Nunca pensei que perder uma chave levaria à pior noite da minha vida. Eu administro o meu próprio negócio, então minha agenda é bem variada. Algumas noites eu chego em casa cedo, outras trabalho até tarde. Minha esposa, Laura, normalmente trabalha das 9 às 5, então na maioria das noites ela já está em casa quando eu chego. Aquela semana tinha sido caótica. Eu estava fazendo malabarismos com prazos, pulando entre reuniões e em algum momento perdi minha chave reserva de casa. Não foi grande coisa, eu ainda tinha a minha principal, mas isso me incomodava. Eu não gostava da ideia de ela estar por aí em algum lugar. Então, na terça-feira à tarde, liguei para um chaveiro para trocar as fechaduras. Olhando para trás, eu deveria ter prestado mais atenção na maneira como ele agiu. O cara chegou em uma van branca, sem identificação, o que já era estranho, porque todos os outros chaveiros que usei tinham um logotipo de uma empresa em seus veículos. Seu uniforme era apenas uma camisa polo preta com jeans, sem marca, sem crachá. Ele era amigável, educado e um pouco falante demais. Perdeu uma chave é o pior, hein? Ele riu enquanto começava a trabalhar. Acontece mais do que você imagina. Eu apenas assenti, observando-o furar a fechadura velha. Você mora sozinho? Ele perguntou. Essa deveria ter sido minha primeira bandeira vermelha. Não, minha esposa está aqui, respondi. E não era mentira. Laura estava trabalhando em seu escritório no andar de cima. O cara sentiu, como se estivesse arquivando aquela informação. Então ele perguntou, você trabalha até tarde?
Algo na forma como ele falou me causou uma sensação estranha subindo pelo meu pescoço. Às vezes, ele demorava demais para instalar a nova fechadura. O que deveria ter sido um trabalho de 15 minutos se arrastou por 40 minutos. Quando ele finalmente terminou, eu o paguei e ele saiu. Fechei a porta e verifiquei a fechadura 2 vezes. Algo nele me incomodou, mas disse a mim mesmo para não ser dramático. Então, exatamente às 2 da manhã, acordei com o som de alguém tentando abrir a porta da frente. No começo, pensei que fosse apenas um pesadelo, mas aconteceu de novo. Barulho lento da maçaneta. Sentei-me na cama, tentando ouvir. A casa estava completamente silenciosa, sem passos, sem vozes, apenas aquele teste suave da fechadura. De repente, um clique. Virei a cabeça bem a tempo de ver a porta do quarto ranger e alguém entrar. Ele era alto, vestido de preto, usando uma máscara de esqui e carregava uma arma. No segundo em que me movi, ele a levantou, apontando-a diretamente para mim. Não é? Ele disse com uma voz calma, muito calma. Levante-se lentamente. Olhei para Laura, que ainda estava dormindo. Meu coração batia forte enquanto eu obedecia, levantando as mãos. Vá ao banheiro, ele ordenou. Por favor. Comecei a caminhar até o banheiro. Minhas pernas não queriam se mover, mas me movi. Ele me seguiu enquanto eu entrava no pequeno banheiro principal. Acorde-a, ele disse. O quê? Respondi. Acorde agora. Virei para Laura, minhas mãos tremendo enquanto tocava seu ombro. Acorde, sussurrei. Ela se mexeu, piscando confusa. O que é? Disse ela até ver a arma. Sua respiração ficou presa na garganta, olhos arregalados de terror. Entre no banheiro, o homem repetiu, tirando a chave da fechadura. Eu hesitei. Por favor, feche a maldita porta, ele ordenou. Puxei Laura para o banheiro e fechei a porta. Ouvimos o tranco da fechadura do lado de fora e depois seus passos voltando para o quarto. Estávamos presos. Laura soluçava silenciosamente enquanto eu pressionava o ouvido contra a porta, ouvindo gavetas se abrindo, armários sendo vasculhados. Ele mexia nas nossas coisas. Peguei meu telefone, mas ele havia sumido, assim como o de Laura. Ele os havia levado. Eu não tinha como chamar a polícia, não havia o que fazer, além de esperar. Parece que passamos horas ali, sentados em silêncio, ouvindo o homem invadir nossa casa. De repente, tudo ficou parado. Nenhum movimento, nenhum som, como se o mundo inteiro tivesse congelado. Ficamos naquele banheiro até o amanhecer. Laura tremia em meus braços, sua respiração irregular. Eu continuei ouvindo, esperando algum som, um passo, qualquer coisa, mas nada. Finalmente, por volta das 7 horas, ouvimos uma batida na porta da frente. Eu não me mexi. Então ouvi uma voz familiar, nosso vizinho. Ei, vocês estão bem? Eu gritei pela porta que estávamos trancados no banheiro. Ele correu escada acima e destrancou a porta. Saímos do banheiro ainda tremendo. A porta da frente estava escancarada. A sala de estar estava destruída. Gavetas jogadas, papéis espalhados e nossos telefones sumidos. Nosso vizinho Greg ficou parado ali, parecendo preocupado. Vi sua porta aberta quando saí para pegar meu jornal, disse ele. Achei que deveria verificar.
Eu não conseguia nem falar. Minhas mãos tremiam enquanto agarrava a Laura e a puxava para perto de mim. Greg chamou a polícia. Quando eles chegaram, nos disseram o que eu já sabia. Não havia sinais de arrombamento. Quem entrou tinha uma chave. Contei à polícia sobre o chaveiro e as perguntas estranhas, mas eles nunca encontraram o homem. Troquei as fechaduras novamente, desta vez por uma empresa legítima. Instalei travas de segurança, câmeras, detectores de movimento e até hoje carrego uma arma comigo. Não sei se ele nos escolheu aleatoriamente ou se estava nos observando há mais tempo do que imaginávamos. Moro na minha casa há 4 anos e, mesmo quando meu marido viajava a trabalho, nunca me sentia insegura. Era um bairro agradável no subúrbio de Raleigh, Carolina do Norte. O tipo de lugar onde as pessoas realmente conheciam seus vizinhos e deixavam as decorações de Halloween até o Natal. Mas, olhando para trás agora, me pergunto se eu estava confortável demais. Se talvez por muito tempo alguém estivesse me observando e eu não tivesse ideia. Era uma quinta-feira à noite, no final de outubro. A casa estava silenciosa. Meu filho, Daniel, dormia no andar de cima e meu marido estava em uma viagem de negócios em Atlanta pelos próximos 3 dias. De repente, a energia na cozinha foi cortada. A geladeira zumbiu e morreu. O micro-ondas e a cafeteira ficaram escuros. Suspirei. Não de novo. Isso já tinha acontecido antes e presumi que fosse apenas a fiação antiga agindo. Eu não ia ligar os disjuntores no escuro, então procurei um eletricista local. Um dos primeiros resultados oferecia uma opção de reparo no mesmo dia e as avaliações 5 estrelas pareciam legítimas. Liguei e um homem atendeu no segundo toque. Elite Electrical. Ele disse que era Adam. Expliquei o problema, ele foi educado, profissional e disse que poderia estar na minha casa em 30 minutos. Tudo parecia perfeito, até que não estava mais. 25 minutos depois, uma van branca parou na minha garagem. Não havia nome da empresa na lateral, o que me pareceu um pouco estranho, mas não questionei. Quando abri a porta, um homem alto e magro de quase 50 anos estava lá. Ele usava uma camisa de trabalho azul simples, sem logotipo, sem crachá. "Adam?" perguntei. Ele assentiu e deu um sorriso tenso. "Sim, senhora. Queda de energia na cozinha." Deixei-o entrar e ele imediatamente começou a trabalhar, verificando as tomadas, ligando os interruptores, murmurando para si mesmo. No início, tudo parecia normal. Ele se movia rápido e sabia exatamente o que estava fazendo. Mas então, ele começou a tirar fotos. No começo, presumi que eram para registros, mas depois de um tempo percebi que ele não estava apenas fotografando seu trabalho. Ele tirou fotos das portas, das janelas, do corredor que levava para cima. Algo sobre isso fez meu estômago revirar. "Por que você está tirando tantas fotos?" perguntei, forçando uma risada leve. Seus dedos pairaram sobre o telefone e então ele deu de ombros. "Só para minha referência." E então continuou trabalhando. Eu deveria ter dito a ele para sair, mas não fiz. 15 minutos depois, ele disse que tinha terminado. Paguei-o em dinheiro. Ele alegou que sua empresa tinha problemas com pagamentos por cartão, outro detalhe estranho que ignorei. Quando ele saiu, senti uma necessidade repentina de vê-lo partir. Então fiquei na janela e esperei. Ele entrou na van, mas não foi embora imediatamente. Ficou lá por muito tempo. Eu não me mexi, mal respirei. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele saiu da minha garagem e foi embora. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas naquela noite, quando fui para a cama, não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. E às 3 da manhã,
descobri o porquê. Um baque alto me acordou. Sentei-me rapidamente, meu coração disparou. A princípio, pensei que viesse da casa do vizinho, mas então ouvi novamente um leve arrastar de cadeira vindo do andar de baixo. Virei-me para o monitor do bebê na minha mesa de cabeceira. A pequena tela brilhava no escuro, mostrando Daniel dormindo profundamente. Peguei meu telefone e abri o aplicativo da câmera de segurança. As câmeras estavam desligadas, todas. Mal tive tempo de processar o que estava acontecendo quando ouvi passos subindo as escadas. Saí da cama em segundos, correndo para o quarto de Daniel e trancando a porta atrás de mim. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei meu telefone cair enquanto mandava uma mensagem para minha vizinha, Jessica. Chame a polícia. Alguém está na minha casa. Segurei Daniel perto de mim. Ele se mexeu um pouco, mas não acordou. Então, a maçaneta da porta girou. Fechei os olhos com força e prendi a respiração. A maçaneta sacudiu novamente, com mais força. E, de repente, silêncio. A polícia chegou 6 minutos depois. Quando chegaram, a casa estava revirada. Gavetas puxadas, armários abertos. Mas não havia sinal de arrombamento. A porta dos fundos ainda estava trancada. As janelas também, quase como se quem estivesse lá dentro tivesse uma chave. Contei tudo à polícia sobre a queda de energia, o eletricista, as fotos, a van. Um dos policiais verificou os registros das câmeras de segurança. Elas foram desativadas exatamente às 2h58 da manhã, remotamente. Quando tentaram verificar os registros comerciais da Elite Electrical, não encontraram nada. Nenhuma listagem, nenhum funcionário chamado Adam. Ele simplesmente não existia. Quando meu marido chegou em casa, 2 dias depois, contei tudo a ele. A queda de energia, o homem que dizia se chamar Adam, as fotos, os sons, a porta. Ele apenas olhou ao redor da casa em silêncio, como se a estivesse vendo com novos olhos, e então disse: "Vamos sair daqui." Decidimos nos mudar no mês seguinte. Empacotei tudo e não olhei para trás. Ainda penso naquele homem sem nome, sem empresa, sem identidade ou logotipo. E isso ainda me assusta. Agora não deixo ninguém entrar, a menos que seja altamente recomendado por alguém em quem confio. Babá era dinheiro fácil. Eu fazia isso desde os 16 anos e, quando cheguei na faculdade, já tinha um punhado de famílias normais que confiavam em mim. Os Petersons eram um deles. Um casal doce, 2 crianças bem comportadas e uma casa aconchegante de 2 andares, no tipo de bairro onde as pessoas deixavam suas portas destrancadas durante o dia. Naquela noite, a última noite que eu cuidei de crianças, não houve nada fora do comum. Era verão, uma noite de sábado quente e arejada em Seattle, e os Petersons estavam saindo para comemorar seu aniversário. Ela, de 8 anos, e Jackson, de 6, eram fáceis de lidar. Tínhamos uma rotina simples: jantar, um filme e então, hora de dormir às 9 horas. A noite estava tranquila, até que eu notei um carro estacionado do outro lado da rua. Ele estava apenas parado lá, motor ligado, faróis apagados. Pensei que fosse alguém esperando por um vizinho. Não é grande coisa. Provavelmente alguém esperando por um amigo, pensei. Olhei pela janela novamente. E sim, ele ainda estava lá, imóvel, apenas observando. E isso fez meu estômago revirar um pouco. Eu me distraí com as crianças, colocando-as na cama e me certificando-me de que estavam acomodadas. Mas quando voltei para baixo e olhei para fora outra vez, o carro ainda estava lá. 1 hora havia se passado. Tentei sacudir o mal-estar que subia pela minha espinha.
Talvez eu estivesse pensando demais, talvez minha imaginação estivesse me afetando, mas meu instinto dizia que algo estava errado. Os Petersons chegaram em casa por volta das 23h15, um pouco tontos do jantar, mas felizes como sempre. Pensei em mencionar o carro, mas no último segundo me contive. Não havia motivo real para trazer aquilo à tona. Não era ilegal sentar no carro, e eu não queria parecer paranoica. Então guardei o dinheiro que a senhora Peterson me entregou, peguei minhas chaves e saí. No segundo em que pisei na varanda, notei o carro novamente. Ele não havia se movido. Caminhei até meu próprio carro, tentando não deixar óbvio que eu estava olhando, enquanto subia no banco do motorista. Parei antes de ligar a ignição, fingindo verificar o telefone. Olhei pelo espelho retrovisor. O carro saiu logo atrás de mim. Meu pulso disparou. Disse a mim mesma que era uma coincidência, tinha que ser. Mas então troquei de faixa. E eles também mudaram. Eu diminuí a velocidade. E eles também. Virei em uma rua lateral desconhecida. Eles me seguiram. Isso não era uma coincidência. Eles estavam me seguindo. Meu complexo de apartamentos não era longe, mas não havia nenhuma maneira no mundo de eu dirigir direto para casa. Fiz curvas aleatórias, circulei alguns quarteirões esperando que eles ficassem entediados e fossem embora. Mas toda vez que olhava no espelho, o carro ainda estava lá. Quando finalmente vi uma oportunidade, um sinal amarelo ficando vermelho, acelerei no cruzamento. O carro atrás de mim freou bruscamente. Pela primeira vez em 10 minutos, eles não me seguiram. Virei à esquerda bruscamente, acelerei por alguns quarteirões e entrei em uma rua residencial estreita. Estacionei na garagem e apaguei os faróis, coração martelando. Esperei 1 minuto, 2 minutos. Nada. Eles tinham ido embora. Soltei um suspiro trêmulo e voltei para a estrada, indo direto para casa. Eu tinha terminado a noite, ou assim pensei. Quando cheguei na minha vaga de estacionamento, meus nervos tinham se acalmado. O complexo estava silencioso, a maioria das luzes das unidades já apagadas. Saí do carro mantendo as chaves na mão e corri para dentro. No momento em que a porta se fechou atrás de mim, tranquei-a com a corrente de segurança. Fiquei lá por 1 segundo, ouvindo nada. Balancei a cabeça para mim mesma. Eu tinha deixado um carro aleatório me assustar sem motivo. Precisava me acalmar. Então, uma batida. Tão suave que, por 1 segundo, pensei que tinha imaginado. Depois ouvi novamente. Fiquei completamente imóvel, sem me mover 1 polegada, mal respirando. Eu não tinha ouvido passos nem ninguém andando até minha porta. Lentamente me aproximei. Meu telefone ainda estava na mão, dedos pairando sobre a tela enquanto eu o desbloqueava. Não sabia se deveria chamar a polícia ou apenas esperar. Talvez fosse um vizinho, talvez não fosse nada. E então, um sussurro do lado de fora da porta. Eu sei que você está aí. Meu estômago revirou. Eu não me mexi, não respirei. Apenas fiquei lá, congelada, com as costas pressionadas contra a parede. O sussurro veio novamente. Eu vi você. Queria vomitar. Meu polegar pressionou a tela do telefone e disquei 911, o mais silenciosamente que pude. 911, qual é a sua emergência? Minha voz mal saiu. Tem alguém do lado de fora do meu apartamento, batendo, sussurrando para mim. Você os vê? Eu não queria olhar, mas sabia que tinha que olhar. Me aproximei do olho mágico, o coração batendo contra minhas costelas. Não vi um rosto, apenas um moletom escuro puxado para baixo. Ele estava parado muito perto da porta, inclinado de um jeito que tornava impossível ver seu rosto. Como ele sabia exatamente onde ficava a ponta do poste de xixi, pensei. Os policiais estão a caminho. Fiquem dentro de casa e não abram a porta. As batidas pararam.
Então dei passos lentos em direção à lateral do apartamento, depois para a porta do pátio dos fundos. Então, silêncio. Apertei a mão sobre a boca, apavorada. Ele estava perto o suficiente para me ouvir respirar. Não sei quanto tempo fiquei ali, corpo inteiro tenso, mãos tremendo tanto que quase deixei o telefone cair. Finalmente, sirenes. Não me mexi até ver as luzes vermelhas e azuis piscando através das cortinas. Quando os policiais chegaram, o homem tinha ido embora. Revistaram a área, mas não encontraram nada. Mas aqui está a parte que ainda me faz arrepiar. O policial verificou minha porta da frente. Não havia sinal de arrombamento, mas a fechadura tinha sido adulterada, como se alguém tivesse tentado destrancá-la por fora. Eu não dormi nada naquela noite. E 1 mês depois, eu o vi novamente. Eu estava em uma cafeteria perto do campus, sentada perto da janela, quando senti alguém me observando. Olhei para cima e lá estava ele, do outro lado da rua, dentro do seu carro, me encarando. Antes que eu pudesse reagir, ele saiu e desapareceu. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Meus pais tinham acabado de nos mudar para uma região bem no fundo dos Montes Apalaches. A estrada pavimentada terminava quilômetros atrás, transformando-se em cascalho que serpenteava ao longo de uma crista e depois descia para um vale que mal via a luz do sol. Se você já se perguntou como é a sensação de isolamento, saiba que é lá que até o som parece ser engolido antes mesmo de poder ser ouvido. Nossa casa ficava bem no final de uma estrada de terra. As árvores estavam tão próximas do revestimento que parecia que a floresta estava se inclinando sobre nós. O céu era algo que você tinha que procurar. Os vizinhos mais próximos moravam do outro lado da rua, numa casa de 2 andares toda caída, com a tinta azul descascando em tiras e uma varanda que parecia ter desistido. Eu os vi no dia em que nos mudamos. 3 deles, 2 homens e uma mulher, estavam parados naquela varanda, nos observando, sem acenar, sem sorrir, apenas observando, como uma fotografia que ninguém pediu. Gente simpática, meu pai brincou quando eu os mostrei. Ele estava sorrindo como se fosse engraçado. Você vai se acostumar. As pessoas aqui são reservadas. Mas não foi essa a sensação que eu tive. Não parecia que as pessoas estavam se isolando, parecia que as pessoas estavam decidindo. A primeira vez que fui até a caixa de correio, senti os olhos deles antes de vê-los. Eu sei como isso parece, mas é verdade. Você simplesmente sabe quando está sendo observado. Eu me virei e lá estavam eles na varanda novamente. Nas mesmas posições, como se não tivessem se movido desde o dia em que chegamos. O homem alto era magro, quase curvado, com uma barba tão longa que parecia ter sua própria história. O outro era corpulento, de ombros largos, e usava um boné sujo puxado para baixo, de modo que eu não conseguia ver seus olhos. A mulher estava entre eles, com os braços cruzados firmemente, abraçando-se como se o frio estivesse em seus ossos. Levantei a mão e acenei. Eles nem se mexeram. Ficaram apenas olhando, como se estivessem esperando para ver o que eu faria em seguida. Naquela noite contei ao meu pai. Ele riu disso. Eles são curiosos. Você é novo. As pessoas percebem coisas aqui. Curioso. Essa palavra ficou presa na minha cabeça como uma farpa. Semanas se passaram. Às vezes eles estavam fora, às vezes não. Mas sempre que isso acontecia, seus olhos se fixavam em mim. Uma noite, minha mãe me pediu para levar o lixo para fora depois de escurecer. Eu não queria, mas fiz. Quando pisei na varanda, olhei para o outro lado da rua. Uma das janelas do andar de cima estava iluminada, quase imperceptível como uma vela ou algo pequeno. Então vi uma sombra se mover atrás do vidro. Não rápido, devagar,
como se quem quer que fosse quisesse que eu soubesse que estava ali. Bati a tampa da lata de lixo e corri para dentro, sem olhar para trás. Então chegou aquele sábado. Meus pais tinham que ir até a cidade fazer compras, por 1 hora cada trecho, e me deixaram cuidar do meu irmãozinho Noah. Ele tinha 8 anos. Eu já tinha feito isso antes. Não é grande coisa. O sol se pôs atrás da serra por volta das 7, e às 8 a depressão estava escura. Não a escuridão da cidade. Esse era o tipo de escuridão que devorava tudo. Você não consegue ver suas próprias mãos a menos que as coloque em frente ao rosto. As árvores do lado de fora das janelas se transformaram em muros. Estávamos na sala de estar, a TV murmurando baixo quando a ouvi, o cascalho estalando lá fora. Nunca recebemos visitas. Fiquei paralisada. Pedi para Noah ficar parado e fui até a janela da frente. Abri a cortina apenas alguns centímetros e lá estava ela, a mulher do outro lado da rua, parada em nosso quintal, sem andar, sem se mover, apenas parada, com as mãos penduradas ao lado do corpo como se pertencessem a outra pessoa. Abri a porta e gritei, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. "Você precisa de alguma coisa?" Sua cabeça se inclinou lentamente, como se ela estivesse ouvindo algo que eu não conseguia ouvir. Quando ela falou, sua voz era suave, até doce. "Estávamos pensando se você viria conhecer a família." A palavra família, do jeito que ela disse, fez meu estômago dar um nó. "Meus pais não estão em casa", eu disse a ela. Ela sorriu então, apenas um estremecimento, como uma máscara escorregando. "Está tudo bem, nós só queremos conversar." Talvez outra hora, eu disse, e fechei a porta, trancando-a. Nem cheguei a voltar para o sofá quando ouvi uma batida na porta dos fundos. Cada nervo do meu corpo gelou. Só há um caminho para trás. Você tem que passar pelo portão e dar a volta na casa. Forcei-me a entrar na cozinha, espiei pela janela e lá estava ele, o homem grande de boné, parado tão perto que sua respiração embaçava o vidro. Ele bateu uma vez com o dedo, lento. "Abra", ele disse. "Nós só queremos conversar." A voz de Noah veio de trás de mim, baixa e trêmula. "Quem é?" "Suba as escadas", sussurrei. Agora o homem se aproximou, seu nariz quase tocando o vidro. "Tem gente aqui ou são só vocês dois hoje à noite?" Minha garganta travou. Corri até a porta da frente, verifiquei a fechadura e depois corri de volta para girar a da cozinha também. Depois, botas na varanda. A porta da frente chacoalhou, depois a de trás. Eles não estavam mais batendo. Eles estavam testando todos os pontos de entrada. "Pequenino!" A voz da mulher flutuou na escuridão, doce, quase brincalhona. "Não vamos machucar você, a menos que você nos obrigue." Peguei meu telefone. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia tocar na tela. Tentei ligar para a mamãe ou papai. Nada. Não há bares aqui fora. O sinal era uma piada. Pensei em ligar para o 911, mas e se eles rastreassem e dissessem ao xerife que estávamos sozinhos? Esse pensamento me deixou doente. Arrastei Noah para cima. Meu coração batia tão forte que eu achei que eles podiam ouvir. Entramos no armário do quarto e fechamos a porta. Ele chorava sem emitir som. Apenas lágrimas escorriam pelo seu rosto. Segurei sua mão e contei minhas respirações, tentando não desmoronar completamente. As tábuas rangiam abaixo de nós, lenta e pesadamente. Havia alguém lá dentro. Coloquei a mão sobre a boca para não ofegar. Botas batiam forte contra o assoalho. Vozes baixas, baixas demais para entender. Então, uma risada curta e aguda. Eles se moveram pelos cômodos. Armários de cozinha batendo, gavetas sendo abertas com violência. Uma cadeira raspando com força no piso. Então, silêncio.
O tipo que parece vivo. Então, bata! A porta do quarto se abriu com força. As unhas de Noah cravaram-se no meu braço. A porta do armário permaneceu fechada por um segundo e então respirou. Bem lá fora. Devagar. Sempre. Um sussurro deslizou pelas ripas como fumaça. Nós vimos você. Algo estalou em mim. Empurrei a porta do armário e corri para o corredor. Uma mão roçou meu braço, mas errou. Agarrei Noah e desci as escadas correndo. Atravessei a cozinha e saí pela porta dos fundos com tanta força que quase arrancou as dobradiças. Descalço no cascalho, pedras afiadas rasgando meus pés. Mas eu não senti isso. Eu apenas corri. Faróis brilhavam através das árvores. Um carro vindo pela rua. Meus pais. Acenei e gritei até minha garganta queimar. Atrás de mim, a varanda rangia. Sombras deslizando de volta para a floresta. Quando meus pais chegaram, a casa do vizinho estava escura, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. O xerife chegou depois que a mãe ligou. Pegou o relatório dela e deu de ombros. Provavelmente eles beberam algumas a mais. Não há nada com que se preocupar. Claro, não há nada com que se preocupar. Mas depois daquela noite, nunca mais saí de casa sozinho. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.